Olá, lobinhos e lobinhas! Hoje estamos aqui com esse novo cenário lindo e maravilhoso. Eu, Lorelai Quinsan, e a minha sócia, Bárbara, estamos aqui para apresentar para vocês uma pessoa especialíssima que já deixou de ser cliente há muito tempo e já virou amiga e veio abrir o coração pra gente. Olá, lobinhos e lobinhas, aqui é a Bárbara Berge que está falando e já pedindo aqueles recadinhos especiais, já deixa o seu like, que se você ver o vídeo até o final e gostar muito, às vezes esquece de deixar o like e já compartilha essa história que especialmente homens e mulheres podem assistir, mas especialmente para as mulheres, fiquem até o final que tem muita coisa inspiradora hoje para falar por aqui. E a pessoa que nós trouxemos hoje, vocês já viram ela na foto aí da thumbnail, mas a pessoa que nós trouxemos hoje, ela foi uma das primeiras clientes que eu tive. Uma das, né, que a gente já trouxe alguns aqui. A gente estava até olhando ali se eram 5, 6, 7 anos que ela já está conosco. Primeiro comigo, depois comigo com a Lorelai, depois só com a Lorelai. Ela já é a nossa cliente honorária aqui da casa. E ela tem uma história de transformação muito interessante. Mas antes de tudo, a gente sempre pergunta: quem é você, Thelma? Quem é a Thelma? Conte, se apresente para nós. Obrigada, meninas. Olha, eu não sabia que eu era uma das primeiras clientes. Já vou pedir um desconto, né? Eu não estava sabendo dessa informação. Poxa, aprendeu direitinho, né? Poxa, lobas, assim não dá. Meninas, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. É muito bom. Muito bom celebrar um processo, né, de transformação, eu posso dizer. Eu sou a Thelma, eu sou uma senhora 40 a mais. Que não parece. Cheia de sonhos. Dizem que eu tenho uma energia muito boa e eu concordo. Eu acho que eu sou uma pessoa muito otimista. Sou mãe, sou funcionária pública e sou uma empreendedora escondidinha, assim, quase desabrochando, né? Essa vontade de empreender. Mas eu sou uma mulher em constante aprendizado, em constante busca, né? Que quer aproveitar o máximo, assim, desse amor, de tudo que o universo me possibilita de abundância e em busca sempre. Tem medo de mudança, Thelma? Tenho. Ah, tem? Tenho. Não parece, gente, que ela Tenho, mas estou trabalhando e sou grata a cada processo que eu consigo, cada passo que eu consigo dar, né? Algumas amigas dizem que eu demoro muito, né, quando eu decido, mas eu prefiro me acolher, né, e celebrar também cada passo que eu dou. Eu já tenho outra opinião. Eu acho que tu é bem corajosa. Na verdade, fez umas mudanças que a gente vai descobrir aí no meio do caminho que eu achei bem ousadas planejadamente. Não, eu sinto que a Thelma é aquela pessoa do tá com medo, vai com medo mesmo. É isso, não é? Às vezes dá uma seguradinha no passo, mas vai sentindo, né, que a vontade de fazer essa mudança é maior do que o medo. Então, tem que pegar na mão do medo, mas não é assim. Mudei da noite pro dia, né? Mas eu entendo que cada um também tem o seu jeito, tem o seu processo, né? Mas eu adoro mudanças, eu quero sair da mesmice, né? Então, eu tô pronta. Maravilhosa. E eu quero voltar contigo há alguns anos atrás, quando a primeira vez você me mandou uma mensagem: oi, Bárbara, fiquei sabendo que tu faz isso. E a gente conversou. Naquele momento, o que te levou a buscar? Não sei se tu buscou por educação financeira, consultoria. O que naquele momento te levou a buscar isso? Já veio de um outro processo que tu estava passando, sim ou não? Como é que foi esse momento de, opa, eu preciso olhar para o meu financeiro? Ai, que bom trazer isso, Bárbara. Quando foi que eu senti? Eu estava num processo de autoconhecimento, né, de psicólogo, terapia, para desenvolver, realmente me autodesenvolver. E nesse processo, uma das percepções que eu tive foi que eu não tinha desenvolvido na minha vida a educação financeira, né? Vinha de uma família já com esses hábitos, né? De agir muitas vezes pelo impulso, né? Com qualidades maravilhosas, mas esse quesito não era tão bem resolvido, né? E durante o processo que eu percebi, né, eu estava ouvindo rádio uma manhã e você, Bárbara, estava dando uma entrevista falando sobre educação financeira. E aí eu lembro, nossa, eu estava com muito medo naquele dia. Muito tempo, tu estava lá falando sobre educação financeira e eu já no meu processo de autoconhecimento, percebendo algumas coisas que eu queria mudar em mim, eu senti que era tu.
Aí, quando acabou a entrevista, eu lembrava da tua família já, da comunidade, que teve uma época que eu fui coordenadora de catequese da comunidade, lembrava da tua família. Falei, não, é de família boa, né? De gente boa. É Uma de coisa gente muito boa. regional isso. É de gente boa, né? Eu vou Gente mandar. boa, mas uma parte era italiana. Vamos mandar um WhatsApp e vamos nela. Daí tu deixou os contatos. No final da entrevista, eu já te chamei, conversei. Eu falei, gente, vai dar boa. É assim. E aí a gente sentou para uma primeira conversa, né? Alinhamos. E daí em diante eu falei, é isso. É essa mudança que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar, né? Daquele jeito, com os hábitos que eu tinha, eu não ia Não a ia lugar nenhum. conseguir. Gente, eu não sabia que tu tinha vindo pela rádio. Bom saber. Vamos marcar uma entrevista na rádio. Rosângela? Então, eu acho muito legal isso, porque uma das coisas que eu me lembro que tu falou na época, eu só não me recordo ao certo, até vou pedir pra te falar pro pessoal, assim, com detalhes, né? Porque tu foi casada muitos anos. E como é que foi esse processo no teu casamento? Tu falava de financeiro com o marido, não falava? A separação depois, aí tu disse que tem filho. Como é que foi isso? Conta um pouquinho mais pra nós, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo, de repente, estão passando por isso e podem ter aí algumas ideias de como foi. E até saber, opa, peraí, será que eu faço assim? Será que eu não faço? Será que eu tenho que me preparar antes? Será que não? Isso, verdade. Isso, na época, né? Não sei se fazia 1 ano, 2 ou 3, agora eu não vou lembrar detalhes, que eu tinha me separado. E realmente, né, enquanto eu estava casada, quem cuidava da parte financeira era o marido, né? Era o pai do meu filho. Então, ele, né, pela profissão também, por ter habilidades, porém, nós sentávamos todo mês juntos para alinharmos, mas eu não fazia questão de entender, de compreender. Eu só sentava, ouvia, mas não estava escutando nada. Né? Aquela coisa assim, sim, Tava porque de corpo confiava, presente só de corpo presente. Confiava plenamente, né, em todo o conhecimento, enfim, e a gente alinhava as coisas, tudo. E na ocasião, depois que eu me separei, eu pensei, é só continuar a planilha de Excel, né? Vamos continuar alimentando a planilha de Excel e vai dar boa. Vai ser... Aquela coisa que eu fazia no final do mês, eu não sei, eu acho que eu tinha que olhar esses números aqui e ver se deu tudo E certo. só vamos substituir conta de luz, vamos substituir, né? 1 mês não deu certo, 2 meses não deu certo, 3 meses não deu certo. Falei, gente, o que está acontecendo, né? Para onde está indo meu dinheiro? Será que não era só colocar aqui na planilha de Excel? Tá, mas esses números eu busco aonde? Não anotei nada e agora, né? Como é que começa? Então, gente, né? A Bárbara, depois eu acho que ela vai falar melhor que eu, tipo, teve que começar do zero comigo. No entendimento, assim, realmente não estava construído, né, nos meus hábitos, na minha mente, né, a tal da educação financeira, de olhar para isso como qualquer uma outra parte da vida da gente, como a saúde, como uma boa alimentação, um bom sono, né? Os bons hábitos financeiros se tornam uma parte nossa também, né? E que até os 40 eu não tive isso, de uma certa forma, de forma consciente, me apropriando, eu tive depois da primeira conversa contigo, né? Nessa transição que eu fui sentindo, que não fazia, né? Fui percebendo que não fazia parte da minha história. E aí veio toda uma outra questão, né? Porque aí envolveu muitas coisas, muita culpa por nunca ter guardado dinheiro. Aí vieram vários processos. Então, como eu já estava na terapia, eu já olhava para isso lá também. Então, é um processo que eu tinha que me acolher, porque eu estava me culpando, e a culpa é muito pesada, aí tu não consegue desenvolver nada também, porque é uma outra parte do processo, né? Aí eu me culpava, e aí tu vinha e dizia, Thelma, ok, que tu nunca guardou, vamos começar agora? 50 dá? Não, mas não sobra, não tem. Não, vamos olhar, vamos fazer. Então, assim, foi um processo, né, eu acho que essas duas têm uma paciência de Jó também. Bom, não sei se os clientes dela eram tão iniciantes como eu fui, mas eu fui iniciante do iniciante, né, bem primordial, assim, desde eu acho que era um bebê, né, que precisava ter o hábito de tudo. Aí eu quero até puxar esse ponto que tu falou ali, porque quem ouve o nosso podcast, inclusive, ouçam, todos, são todos bem legais, mas a gente sempre vê um grande movimento dos nossos clientes, que se tornam nossos clientes após um processo de
psicoterapia, de terapia, enfim, de autoconhecimento. Ou depois da terapia, ou passam com a gente e vão pra terapia. E vão pra porque terapia. entendem que é muito complementar. Como é importante esse processo de autoconhecimento, porque, como tu falou, vão vir muitos sentimentos, né? Eu não sei como é que foi a tua questão, por exemplo, tu falou que vocês sentavam enquanto casado e ele te apresentava, mas existiu algum tipo de, não, eles escondiam dinheiro que eu não sabia? Ou existiu alguma coisa nesse sentido? Eu tenho até um existiu. gancho para você dar uma resposta 2 em 1. 2 em 1. Porque a aba tá aberta, para variar. Quando você falou sobre, não, mas é que agora eu vou só dar continuidade na planilha. Uma coisa que as pessoas não entendem é que a sua vida mudou, a sua realidade é totalmente outra. Porque a partir do momento que você tem um relacionamento e uma pessoa sai desse relacionamento, é você por você. Com aluguel, com conta, com tudo que não é mais meio a meio, não é mais 50-50. Então, quando você fala começar do zero, a sua vida inteira começou do zero ali também. Então, é igualzinho um bebê, é engatinhar e ir aprendendo que é a minha nova realidade e a partir disso, sim, pensar que o que foi, mas a partir de agora vai ser diferente. Eu acredito que daria um outro podcast, sabe, meninas? Porque é muito complexo, assim. Eu vejo que a maior parte das mulheres, né, que se divorciam, eu acredito que eu fui privilegiada nesse sentido, né? Porque o pai do meu filho não deixou de ser pai. Então, ele sempre apresentava todas as, né? E não teve tentativa de omitir os nossos bens ou valores, né? Também devia estar bem fácil para omitir se fosse assim, né? Porque eu não tinha entendimento. Mas não, no processo todo, né? Não teve. Uma questão também que talvez valha a pena falar agora é que ele também era responsável pelas coisas do filho, né? Que hoje a maior parte das mulheres que divorciam, elas não têm esse apoio, né? Então eu tinha o pai presente, com os cuidados, tanto financeiro, quanto de presença. Quanto presente na vida dele. Quanto que eu acho presente na vida muitos dele. Os paizinhos aí, ou vamos Acha que é falar só uma entregar a porcentagem pensão, da sim. mãe, uma grande porcentagem de pais, que esquece, assim, né? Que a mãe não quer só saber da pensão. Ela quer que o pai seja pai pela importância da construção familiar. Sim. Independente se vocês não deram certo. Eu acho que tu se diz privilegiada também Isso. por esse ponto, né? Por esse ponto. O privilégio, que deveria ser uma coisa natural. Normal. Normal, natural, normal, né? Nós estamos falando de adultos. De adultos. Homem e mulher adultos que em algum momento da vida decidiram não seguir mais, né, a vida juntos como casal, mas pai e mãe, né? Então, assim, para algumas pessoas isso não está claro, mas é uma coisa normal de pessoas adultas maduras, né? Então, eu tive tempo para me cuidar, para olhar para mim, para refazer a minha história, porque na minha cabeça eu só era feliz pai, mãe e filho dentro de uma casa. Para mim, então, assim, eu tive que me reconstruir totalmente como mulher, como ser. Se Né? descobrir quem é a Thelma. Forte isso. Redescobrir, né? Porque a gente veio de uma, a maioria das mulheres aqui, acredito, a nossa cultura nos criou para casar, para ser mãe, né? Apesar que eu sempre quis ser mãe, era uma coisa muito forte, né? E então é um processo, né, bem complicado. Eu tive que buscar quem é a Thelma. Então agora que ela não vai estar mais dentro de um núcleo familiar padrão da sociedade, pai, mãe e filho, quem ela é? O que ela vai buscar de agora em diante? Então, eu tive que me reconstruir, me refazer. Então, eu tinha tempo para isso. Eu tenho uma pergunta, já que eu não sou tão regional. Estamos Já indo que eu não para o sou tema do daqui. outro podcast, né? O que acontece, né? Uma das coisas que eu percebo aqui durante os nossos processos é o medo de julgamento. O medo do julgamento do não sei olhar para as minhas finanças, o medo do julgamento de muita coisa. Então, muitas pessoas se paralisam frente às decisões, não é nem pelo medo do que vai acontecer, mas é pelo medo do ser julgado. Você, com toda essa bagagem, você passou por isso, por esse sentimento dos outros te olhando diferente? Teve pessoas que se afastaram ou não por conta dessa sua decisão? Como é que foi isso? Ai, outro podcast, Lorelai. É muito complexo. podcast. Muito complexo, Tá convidada porque pro próximo. envolve tudo isso que tu falou, com certeza, né? Algumas pessoas na rua olhavam até e faziam assim, ó.
cara de dó, tipo... Então, isso eu acho um absurdo, porque assim, eu vou dizer... Não, eu vou dizer que eu falo um absurdo, porque tem muita gente que fala assim, é porque meu casamento não deu certo. Gente, o casamento deu certo até não dar mais. Isso, não é que deu errado. Por muito tempo deu certo. A partir daquele momento, são duas vidas que estão seguindo separadas. Sim. Mas não quer dizer que não deu certo pelo tempo que durou. Sim, eu acho que fica o desafio, acho que vale a pena a gente, né, pensar, quem sabe, numa proposta para um outro podcast, senão acho que a gente vai fugir, vai longe, até botar uma terapeuta aqui, talvez, mas tem muita coisa envolvida. Já temos ideia de uma Muita roda coisa de envolvida. conversa, pessoal. Aqui tem um lugar maravilhoso para uma roda de conversa. Dá pra gente trazer várias mulheres coisas. e várias histórias. Acho que a gente... E aí, vamos lá. Entrei ali naquele momento, eu como empresa, como pessoa, Isso. entender a tua vida. A gente começou a organizar o teu financeiro. E naquele momento eu me lembro que tu tinha muitos objetivos, né? Porque daí tu já veio toda terapeutizada. Gente, é sério, a Thelma, ela tá falando assim... Tem gente que pensa, não, ela tá falando assim porque ela tá no podcast. Não, ela fala assim. Ela é uma pessoa realmente calma, que dá uma paz, é real isso. Obrigada. E aí, tinha muitos objetivos. E eu lembro que era assim, 900 objetivos. Thelma, para quando você quer? Final do ano, final do ano, final do ano. Ai, meu Deus. Naquele momento, tu queria muita coisa para um mesmo tempo, diríamos assim. Nesse ponto, o que a parte de olhar para o teu financeiro te ajudou a entender esses tempos de realização de objetivos, de como as coisas têm que acontecer? Que na verdade é aquela coisa, o tudo é possível, mas não dá pra ser tudo ao mesmo tempo. Sim, porque ali era uma mistura de emoções, né? Eu estava saindo de uma percepção, então, de uma habilidade que eu não tinha e que nada eu conseguia realizar, para uma realidade de, opa, agora eu posso começar a aprender a ter hábitos diferentes e começar a conquistar realmente, de fato, as coisas que eu quero. Então, agora eu quero tudo agora. Né? Daí foi uma mistura. Então, aos poucos, a Bárbara foi fazendo eu tirar um pouco a emoção, né? Isso é perfil de pessoas. Tem pessoas mais racionais que vão mais rápido, né, para o processo de vocês que exige pessoas mais racionais, ok? Eu que tinha muita emoção, então era um processo tirar um pouco a minha emoção, sem tirar o meu sonho, né? Isso. Porque é uma linha tênue, tipo assim, o sonho precisa da emoção, precisa ir. Mas as ações, a organização disso tem que tirar um pouco emocional para vir para a razão. Então, você também que começou a me mostrar isso lá na ocasião. Então, nunca anotava nada, né? Porque era antes uma pessoa que fazia. Então, não, existe um aplicativo, Thelma, organize, Thelma, tá vendo? Esse aqui é um aplicativo, é no celular. Vamos começar por partes. Então, tu foi tendo a paciência de, né, ver que naquele momento eu queria tudo. Então, vamos organizar por partes. Então, a gente começou a organizar por partes. E quando a Bárbara viu, eu dizia que eu não tinha dinheiro para começar a guardar, não tinha dinheiro para começar a guardar. Não, tu gasta 450 com pubs, bares e tal. Dá pra gente fazer o seguinte, tu gastar 400 e a gente botar 50? Dá. Se tu jantar em casa antes de sair, dá pra te... Dá, então nós só vamos reorganizar, Thelma, sem impactar a tua vida e tal. E aí tu foi começando a me mostrar, né? E eu comecei a organizar e na oportunidade eu comecei a guardar, então, o meu primeiro dinheirinho na minha reserva de emergência, que depois até eu e a Lorelai fomos mudando para reserva de oportunidade, para não usar o emergência. É que ela foi crescendo, tá, gente? A reserva A dela. reserva foi aumentando. Elas nem sabem que eu já usei um pouco, mas... Porque assim, os hábitos, né? Esse gastar por impulso, que era o meu hábito, ele não some, gente. Ele tá ali porque ele é um padrão de 40 anos. Então, às vezes eu caio nele, aí eu percebo, né? Aí eu volto, daí eu me acolho. Tá, Thelma, tu agiu de novo para aquele hábito. Volta aqui, mas aí a gente consegue retomar mais rápido. O gatilho vai, mas volta muito rápido também. Isso, né? Provavelmente acontece isso com... Né, quem tinha o vício do álcool, da droga, enfim, era um padrão emocional e que às vezes eu percebo, né, agindo da mesma forma. Então eu comecei a fazer os processos e ia para terapia, né, me culpando porque que eu não tinha guardado nada. E aí ela, não, agora tu começou, agora vamos lá.
E aí eu comecei a organizar, e aí eu tive que abrir mão todos aqueles objetivos, porque tu começou a me mostrar. Então eu não dava para ser tudo como eu queria. Eu tinha que fazer curto, médio e longo prazo. Gente, foi muito doído para mim ter que organizar em curto, médio e longo prazo, porque eu não via a longo. Eu só via a curto, né? Eu me lembro, até trazendo para fazer essa nostalgia, eu me lembro os teus primeiros objetivos. Se eu não me engano, tá? Tinha a reforma do banheiro e do quarto do Greg. Tinha passaporte. Eu lembro bem do passaporte, lá escritinho bicicleta. Tinha a bicicleta de vocês. Tinha algumas questões, assim, que eu lembro que tava lá e era tudo para aquele ano, né? Isso. Tudo para aquele ano. Tudo pro Tinha ano, o pra agora. carro, era o carro, a bicicleta, passaporte, nananana. Isso eram objetivos mais voltados a coisas, né? Diríamos assim, uma coisa específica, passaporte, R$257 Pá. Mas tinha algum objetivo também, porque assim... Até depois eu quero entrar, porque as abas vão abrindo, né? Depois eu quero entrar um pouquinho no que tu faz, né? Na área do turismo, aqui na cidade de Indaial e tudo mais. Mas tu já trabalhava com isso, ok? Já. Tu tinha algum objetivo que não era especificamente financeiro? Algum objetivo, assim, de transição de carreira, alguma coisa nesse sentido? Tinha, na época eu já tinha vontade, eu não entendia ainda o quê, mas eu já sentia vontade de expandir, de ter mais liberdade de poder ser eu, né? De colocar a minha habilidade em favor, né? Tipo, da sociedade, da humanidade. Eu queria poder ser mais eu. Não tinha ainda muita clareza, começava a ouvir essa questão de transição de carreira, mas eu não tinha muita noção. Né? Ali também, eu na época, para uma renda extra, que foi tudo nesse processo que a Bárbara foi me trazendo na época, eu acabei alugando um quarto do meu apartamento, né? Ai, nossa, Eu fui a primeira Airbnb da cidade, né? E todo mundo me julgou, o quê? Tu vai colocar gente estranha no teu apartamento com o teu filho, né? E assim, só eu sei, né? Dos meus processos, só eu sei para que aquilo foi importante naquele momento, né? E eu lembro que aquela renda extra, ela começou, então, a me possibilitar alguns objetivos, né? E aí eu poderia realmente, de fato, começar a organizar minha planilha com as coisas curto, médio e longo prazo. Então, assim, eu não tinha ainda muita coisa a longo prazo, que era questão financeira, mas eu já estava sentindo que eu queria algo mais, expandir. E aí eu lembro que eu dizia para a Bárbara, mas parecia que eu quero aumentar, assim, essa coisa de receber gente. Se eu conseguisse um espaço maior, eu queria alugar, queria ter uma hospedagem. Aí eu lembro que a Bárbara entrava no meu sonho, né? Ela dizia... gente, eu tô falando Bárbara, mais Bárbara, porque na época foi a Bárbara, né? Mas vai ter o processo da Lorelai. Vai ter a Lori. A Lori entra. É que o processo da Thelma, ele vem vindo. É longo, né? E aí, na ocasião, a Bárbara, não, se tu achar uma casa para fazer um albergue, até entro como tua sócia e eu vou fazer a parte financeira, olha que legal. Para quê? Para estimular os meus sonhos, para estimular eu sonhar. Porque eu não me permitia sonhar, porque eu não via que eu podia. Tudo era uma coisa muito longe, assim, né? Muito longe. Imagina. Não, eu quero, mas meu... Não, eu não me permitia sonhar. Lembrando, gente, padrão, né? A gente tem que... Cada um tem que se conhecer. Cada um tem que se conhecer, né? Qual é o teu padrão? Quem tu é? Aí tu precisa ser eternamente assim? Não. Vai doer? Vai ser difícil o processo? Vai. Mas tu precisa fazer, né, por ti, pra tua história, é só você que resolve, né? Não, e é legal, só que assim, tu tem mais, que nem tu falou, bem... Primeiro, tu não te permitia sonhar, depois se permitiu com muitas reservas, né, assim. Já vamos chegar nos dias de hoje. De hoje, especificamente, tem muita novidade. Hoje. Calma. Mesmo. Mas também tem pessoas que é o contrário, né, Thelma? Existem pessoas que são... Muitos saem dando tiro para tudo quanto é lado. Eu quero montar um hostel, um albergue, enfim. Quero montar, vou montar. Sei lá o que eu tô fazendo e saio fazendo. Também não dá certo. Então, no fim, para nós, falando de processo financeiro, às vezes é mais tranquilo uma pessoa que vai fazendo aos poucos do que alguém que sai. Porque, assim, se tu saísse para tudo quanto é lado atirando, abrindo o teu hostel sem nenhuma estrutura, sem nenhum pensamento, sem nenhum financeiro...
e não der certo, tu adquire às vezes dívidas que vão te paralisar o resto da vida. Então, no fim, é bom para nós para deixar claro que assim, tu fala, não, mas eu era, né, mais comedida. Mas é bom isso. É uma coisa boa também. Não quando tu te paralisa, mas daí tu sempre foi buscando os processos Sim. que te... Não, e é bom, e duas coisas, né? Na verdade, eu lembro de uma mentora financeira minha que ela sempre falou assim: eu vivo num mundo de infinitas possibilidades. Só que eu preciso saber qual é a possibilidade para saber se eu posso dar o passo até lá. Então, assim, eu posso, mas às vezes eu vou ter que dar 3 passos e não um passo só. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é, a partir dessa sua transformação e seu autoconhecimento, o quanto você acredita que isso impactou na vida do seu filho? Porque hoje você é um exemplo de mostrar que isso faz diferença. Tipo assim, eu não me abster faz diferença. Como é que foi isso? Você acha que você... Como é que você conseguiu passar isso para ele? Em primeiro lugar, eu acredito que... Greg, tá me ouvindo, filho? Claro! Ele é envergonhado, Gente, ele tá é me vendo? fofo esse menino. Ele tá me vendo? Quantos anos ele tinha, será, Bárbara? Picorrucho? Menino, ele era pequeno. Ele era, Porque porque agora... eu acho que ele tinha... Hoje ele tem 14. 15. Né? Ele tinha uns 8 anos. Ele era muito pequenininho. Então, ele já vinha presenciando, né, as consultorias que eram lá em casa. Então, ele já vinha, né, não sei como que isso armazenou, né? Mas eu sei que hoje ele já tá com a reserva dele quase maior que a minha. É muito legal, né? Gente... E assim, Tia vai chorar, Greg. o Tia tão vai chorar. legal, sabe? Eu fico tão orgulhosa A Thelma dessa falou que ela mãe. ia chorar, vai todo mundo chorar aqui. Eu fico tão orgulhosa dessa mãe que quem levou isso para ele, né? O pai tem outras coisas que ele leva pro Gregory, infinitas, mas eu vou puxar a sardinha nesse momento para mim, que quem levou essa possibilidade pro meu filho fui eu. Né? Então, assim, hoje eu abri uma conta para ele da Nubank para menores. Né? Falei, filho, vamos olhar. Ganhou o primeiro dinheirinho na primeira comunhão há 3 anos atrás, colocou tudo lá, não mexe por nada. Enfim, né? E aí ele fica vendo o investimento dele, ele já sonha, ele fala dos carros que ele quer ter. E eu falo, nossa, que linda essa cor, e não, né? Porque a minha preocupação era, será que ele vai, né, puxar a mãe ou o pai em algumas coisas, né? E a gente fica naquela culpa, opa, solta, ele vai ter os processos dele, eu tô fazendo a minha parte. Mães, não tentem, assim, fazer com que os filhos de vocês, tudo para os filhos, assim, eles têm que ir para terapia, cuidem de vocês, porque automaticamente o universo vai fazer com que os filhos, né, olhem, o universo é responsável, ele cuidem de vocês. Aquela mãe que está emocionalmente esgotadérrima, mas ela paga psicóloga para o filho. Aquela mãe que não tem dinheiro, mas ela gasta tudo para dar para o filho. Não cortem os sonhos dos seus filhos, os sonhos, mas cuidem de vocês. Cuidem de vocês, porque a gente precisa estar bem. E eles vão se sentindo parte daquilo ali, vão vendo a mãe feliz, vão vendo o pai feliz, alcançando os seus sonhos, as suas coisas. Eles vão crescendo num ambiente saudável, mesmo que estão separados. Isso vale para casal que está junto e casal que está separado. Sim. Casal que está junto e está toda hora no perrengue, está toda hora, né, emocionalmente impactando os seus filhos, também vai ter consequências. E os nossos filhos são ser humano, eles também vão ter os processos deles, Não, né? e pensa assim, mas é um casal casado que, teoricamente, para a sociedade, é o certo. Vou botar bastante aspas, porque não tem certo nesse sentido. Eu acho que o mais certo é um ambiente saudável, né? Mas, enfim. Isso. E aí o filho fala de carro, não sei o quê, e ele já fala assim, que carro, menino? Que não sei o quê. Já vai cortando o sonho. Porque, assim, é claro, Gregzinho, do coração da tia, que o nosso desejo não é que você chegue aos 18 e torre tudo no carro. Mas ele tem que descobrir por ele mesmo. Sim. Naquele momento, tu vai fazer o quê? Pô, que cor legal, que modelo legal. Vai apoiar esse sonho. Porque daí ele vai se sentir apoiado
nos outros sonhos dele. E como isso tudo é importante, né? Todos os processos que tu passou, isso que tu falou é lindo. Sim. Porque os pais, às vezes, estão É preocupados. emocionante, literalmente, perto de tudo. A gente vê certas coisas que... A gente tá vendo muita não coisa só a gente passou pesada. pelo processo, mas a gente tem passado por algumas situações mais pesadas, exatamente por ir para a parte da neurociência, de identificação e tudo mais. A gente sabe que a gente só tem o poder de ajudar a pessoa a identificar. A transformação é dela. É dela. Entende? E se ela não quer mudar, a gente não tem nada que a gente possa fazer. Isso é desesperador, às vezes. Desesperador. Gente, é que assim, né? As mulheres, eu acredito que as 40 a mais não podem mais esconder. Antes, talvez até ela consiga. Mas as 40 a mais sentem de fato o que quer da vida, né? Podem já esticar essa corda do merecimento. Talvez tenha as que estão me ouvindo que são super resolvidas, são muito razão, já tem isso desde a sua família de cuidar do seu financeiro. Mas para quem não é a realidade e está sentindo aí dentro que está fazendo sentido o que eu estou falando, busca ajuda. Busca ajuda, né? A Lori e a Bárbara são, né, uma das empresas que oferecem, então, assim, incríveis, porque elas também têm esse conhecimento né, da parte emocional. Então, assim, não mintam para vocês. Não mintam para vocês. E voltando ali... Opa. Emocionei, né? Normal. Voltando ali. Tava demorando, né? Porque italiana mexe as mãos. Tá muito difícil ficar com essa mão parada aqui. Tudo certo. Só Voltando que a Lori falou do Gregory, né? Do meu filho, eu já vendo esse processo. Então, assim, não cortem. E eu lembro que eu procurei a Lori faz um ano atrás, porque eu queria um curso pro Gregory. Lori, tenta elaborar um curso pro Gregory. E depois eu vi, Thelma, de novo tu tá voltando pro Gregory, tu tá te escondendo de novo em coisas que tu tem que olhar pra ti. Aí eu voltei pro meu corpo, falei, tu ainda não tá totalmente aonde tu quer, volta pra ti. Essa consultoria é pra ti. Esse momento, então, assim, eu retomei de novo. O Gregory tem a continha dele, analisa os dinheiro entrando. Se ele tira 10, eu vou dar R$10, né? Ganha presente das Dinda, é tudo dinheiro. Vai tudo para aplicação. Ele fica lá vendo as coisinhas render. Então, para a idade dele, tá ótimo. Tá lindo, né? Tá ótimo. Tá ótimo, tá vendo o dinheirinho entrar, tá sentindo aquilo, né? De uma certa forma, tá vendo aquilo com bons olhos, tá imaginando já uma vida próspera, abundante. Isso. Se a mãe dele não vê isso, ele vai carregar as minhas coisas. Então, eu tenho que cuidar de mim. Porque no momento que ele sair de casa, ele já vai ter o exemplo, né, do pai que já tinha esses hábitos saudáveis, a mãe que foi transformando esses hábitos, ele foi vendo, e eu converso muito com ele, eu falo, filho, a mãe não tinha esses hábitos, né? Isso prejudicou a mãe nisso, mas é tempo, a mãe começou com 40, né? Eu quero ser uma velha rica, ainda dá tempo. Né? Eu quero ser uma velha rica. Então... Não, e deixa eu até puxar aqui, já que tu falou de Lori e Bárbara, primeiro foi a Bárbara. Qual foi o momento e por quê? Eu lembro que na época acho que tu marcou comigo, eu não podia, daí eu falei, ó... Eu lembro. Eu tava com isso muito na minha cabeça na hora que vocês falaram da pousada, do Airbnb. Vai me expor? Não, mas eu só lembro assim, ó, a gente tinha aberto a sala, e daí você foi na inauguração e tudo mais, não sei o quê, a gente conheceu os clientes uma da outra e tudo mais, que a gente juntou nossas carteiras de clientes. E daí eu lembro que você falou assim, menina, eu preciso que você atenda a Thelma pra mim, porque na verdade, não sei o que, ela ainda tava no processo de alimentar a agenda Google. E daí ela falou assim, mas o caso dela é bem fácil, porque ela já passou pelo processo, não sei o que lá, né? Ela tá com o objetivo agora do Airbnb, e daí, na verdade, o que a gente precisa é ver o que ela já tem investido, o que não tem, o que a gente pode utilizar pra lá, ou se tem outros sonhos. Então é diversificação de carteira. Ela vai chegar aqui, ela te explica, tá tudo certo. Tá bom. Eu dei um pequeno briefing. Exato. Né? Já falei, não é um brotou caso. A Thelma. E aí veio a Thelma. Por que naquele momento... Porque daí assim, gente, só pra gente localizar as pessoas. Tu passou pelo processo por um tempo e como a gente sempre fala, o nosso processo ele tem começo, meio e fim. Não é pra Thelma ficar a vida inteira grudada na Bárbara, dependendo da Bárbara e da Lorelai. É pra tu seguir e ela lindamente, maravilhosamente, cheirosamente, ela seguiu e continuou alimentando o aplicativo e visualizando o financeiro dela todos os meses. Beleza. Segura. Eu até quero pontuar aqui que depois que eu conheci a Thelma e tudo mais, foi muito legal que a gente acabou saindo junto algumas vezes. E, cara, era
muito legal o fato da gente estar comprando as coisas no caixa e ela abrindo o Organize no meio do rolê pra lançar a No coisa. meio da balada. Pera aí que eu vou lançar no meu Organize. Não Tá. era tipo depois da manhã. Então o hábito dela foi assim, ó, lindamente. Lindo. E aí volta. Porque aí ela voou como uma passarinha. E aí depois tu voltou para outros objetivos. Tu lembra naquele momento por que tu procurou, o que tu queria com a Loura e tudo mais? Meu Deus, agora buscar na memória. Eu queria fazer uma viagem. Eu queria fazer uma viagem. Aí foi o que vocês falaram, né? A Bárbara não pôde me atender É ali que tinha na aquele correria. valor ali, a gente tinha que saber o que era reserva, o que era da pousada, o que era da viagem, o que podia usar, o que não podia usar. Ah, tá. Isso. Aí eu queria viajar, porque na ocasião uma amiga tinha me convidado para ir para a Europa, porque um amigo ia nos receber na casa dele durante uns 20 dias. E eu falei, gente, eu posso agora, né? Aquela coisa de nunca poder nada já tinha mudado na minha mente, né? E tal. E a Lorelai já, daí como a Bárbara não pôde me atender na ocasião, a Lori me atendeu. E aí a gente começou na ocasião, Lori, organizar a minha viagem para a Europa. Quando você vai, se eu não me engano, faltava 8 meses ou um ano, não lembro. Quando você vai, quanto que você vai gastar? Não sei. Não sei não. Então vamos lá, vamos abrir a planilha aqui. Aí a gente começou a organizar o movimento para essa viagem para a Europa. Definir ali, Thelma, ó, você precisa me trazer aqui os dados de passagem, isso, aquilo, tal. Hospedagem não vai ter. E vamos lá e vamos organizar isso aqui. Então a gente reiniciou, retomamos para aquele objetivo, né? Na ocasião, eu estava pensando também numa reserva de emergência já para fazer uma transição de carreira, daí estava mais claro isso para mim, daí também levei para a Lorelai. Até na ocasião, vocês estavam com palestras ali, a gente conversou, será que não dá para fazer uma parceria, Thelma, algumas coisas que tu trabalha com turismo, treinamento, será que daqui a pouco não dá para a gente alinhar? E aquela tão sonhada coisa da renda extra, que nós tínhamos cortado já tudo que eu tinha de possíveis cortes que nós podíamos alinhar, a gente já tinha cortado. E aí a Bárbara, né, na época já dizia, Thelma, vamos sentir aí a possibilidade de tu fazer uma renda extra. Até porque conhecimento é o que não falta nessa mulher, né? Porque tinha conhecimento, tu tinha conhecimento. E tu sempre foi uma pessoa que não tinha medo de trabalhar a mais para fazer aquilo que tu precisava. Então, Sim. a Thelma chegou, além de ser o primeiro Airbnb da cidade de Indaial, além disso, ela trabalhava em lojas final do ano das amigas, final de semana, final do ano. Eu lembro muito, muito bem disso, né? E aí a gente falou, não, beleza, isso é um bico, diríamos assim. Mas aquele outro empreendimento, algo a mais, é algo que você tem que gostar, que você tem, né, toda a propriedade da tua carreira para falar. E aí foi, acho que nesse sentido que vocês acabaram alinhando alguma coisa. Aí nós retomamos, né, com a Lorelai, a gente retomou isso. O objetivo era a viagem para a Europa e eu começar a organizar, então, essa possível transição de carreira de terminar a reserva de emergência, que nós iríamos, a partir do momento, dar o nome de reserva de oportunidade, né? E começar a trabalhar mais essa questão. A Lori também, na época, eu lembro que identificou ainda o meu padrão de escassez, o meu padrão de medo muito forte ainda, né? Lembrando, gente, né? Sempre se acolhendo, lembrando daquele teu perfil, mas que tu quer dar os passos para fazer essa ruptura, né? Então, assim, sei aonde, né, quem eu sou, estou aqui fazendo, iniciando, então tem que ter muito mais, tem que estar muito mais presente em todos os atos do que quem já é razão, né? Quem é muita emoção e tem esses hábitos tem que estar mais consciente ainda e atento, porque tu vai voltar a fazer, né? Então, eu lembro que na época a Lorelai sempre, Thelma, tu pode sonhar, né? Então eu tinha até dificuldade de colocar uma meta, um sonho, porque eu nunca vi o dinheiro sobrar, né? Então não me permitia nem sonhar. Então ali começou um processo ainda mais profundo quanto essa questão de sonhar. Não, e ela começou a se empolgar tanto com a minha viagem que no final parecia que era ela que ia viajar e não eu. Cara, lá na Europa, daí tu vai fazer assim, eu vou? Não, sim, nós vamos botar dinheiro pra isso. E roupa, como é que tu tá de roupa? E não sei o quê. Eu vou poder comprar roupa? Sim, tem que comprar umas roupas novas, tu tem roupa de inverno. Não, claro, e mala, tu tem? Vamos, sabe? No sentido de estimular, sonhar, dizer, tu
pode. E aquilo foi crescendo e falou, não, eu sou, né? A corda do merecimento vai aumentando e vai esticando e tu vai crescendo junto com aquilo, com os teus sonhos, né? Mais pé no chão, porque ainda muito impulsiva, né? Ainda muito impulsiva, ainda às vezes 2, 3 meses, quando vê o organismo e não tá batendo, opa, retoma aqui, vamos lá, volta, olha esse padrão de novo, né? Mas já tem um outro cenário aí, né? Já tem um outro cenário. Agora a gente passou pelo que aconteceu, a gente passou pelo meio do processo, agora a gente vai olhar para frente. O que tem por vir, o que tem... Aliás, né? Vamos só voltar um pouquinho daquilo tudo que estava na nossa planilha. Tu consegue falar para nós algumas coisas que tu lembra que tu executou? Claro, tem várias, mas assim... Sim, as coisas que eu consegui executar, né? Eu sentia que eu queria mudar de lugar de morada. Eu sentia que eu queria... O meu apartamento já era meu, o apartamento era meu, mas eu queria mais. Eu sentia que eu queria... uma outra vista, eu não queria mais tomar café olhando para a parede. Eu fui sentindo algumas sensações assim que eu queria Mudar de lugar. expandir. Queria expandir a minha mente, eu queria expandir minha mente, queria fazer coisas diferentes do que eu fazia, mudar de lugar. Então eu coloquei, não tinha muita certeza do que ainda, coloquei que eu queria trocar de carro, coloquei que eu queria fazer a minha reserva de emergência lá e coloquei também que eu queria ser uma investidora. E aí eu lembro, né, que vocês já durante o processo falaram, Thelma, para ser uma investidora, o primeiro passo é ter a tua reserva de emergência, né, de oportunidade pronta. Depois dali tu vai para uma outra etapa, então, que é a etapa dos investimentos, né? Que a gente chama de escalada do investidor. Isso. É a escalada do investidor, isso aí. E aí, eu lembro que dessas coisas todas, eu mudei de apartamento. Hoje eu tenho mais clareza já do que eu quero fazer para a transição de carreira. Agora eu já tenho data definida, eu já sei o quanto que eu quero receber, né? Quanto que eu preciso me organizar financeiramente para chegar lá onde eu quero. Agora as coisas estão mais palpáveis, né? Vem a emoção, vem o sonho, vem, organiza, aí coloca o pé no chão. Ano passado eu peguei uma licença, né? Porque eu sou funcionária pública, eu peguei uma licença de 3 meses e fui testar essa ida pro mercado, né, pro privado, para entender um pouco a logística. Foi assim bem desafiador, né, porque é toda uma outra dinâmica de trabalho, eu não tinha tempo mais para nada. Que lindo ela falando desafiador. 10 horas, 12 horas de trabalho, final de semana. É violento. Aí não tinha mais tempo para atividade física, não tinha mais tempo para nada. Aí a Lori dizia, não, tem alguma coisa de errado, Thelma. Tu vai te estressar, tu vai te esgotar. E aí tu vai gestão de tempo, vai ter tempo para tudo, sim. Agora tu foi para um outro extremo, Thelma. Agora tu foi lá para uma coisa desenfreada e tu não tá tendo qualidade de vida também, né? Não tá mais aceitando meus convites para sair, não estamos indo mais para nenhum lugar. Como é que é isso? E aí vai para um outro, né? Fui para um outro extremo que tinha que olhar também, então, opa, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Qual é o meu equilíbrio, então? Né? Se eu fizer essa minha transição de carreira, o que realmente a Thelma quer, né? Isso tem que estar bem claro, assim, não. Atividade física é primordial, check. Tem que estar. Eu gosto de acordar cedo, então o meu horário é das 5 às 6. Te admiro. Das 6 às 7. Não, ainda mais, cedo. Cada um tem ainda mais com a vista que ela tem agora do café. Eu acho que tinha que ter uma foto do café. Tinha que ter um podcast lá Manda uma foto do café pra da gente. manhã. Que a gente bota. A gente bota. Não pode A minha vista é linda. Então, esse processo, assim, as coisas que eu já conquistei, né? Já foi esse novo AP, então, com essa vista linda. O carro, a mudança do carro. Foi hoje, gente. Hoje. A gente vai lá embaixo ver depois. Demorou um pouco, mas chegou, Gente, né? ela sempre falava do carro, desde a primeira vez. Só que é aquela coisa, né? É que não era prioridade. Não era prioridade e a gente sempre acabava deixando para depois, não porque não ia realizar, mas porque a gente sempre falava, ó, se tu quer isso, vai ter que abrir mão daquilo momentaneamente. E foi até que esse lindo carro, bendito carro chegou, né? E é isso aí. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Não, e aquela coisa. E aí o próximo passo, que é o me tornar uma investidora,
Falta 24 horas. 24 horas. Né, para virar através de alguns movimentos, né? Alguns também. movimentos, E, né? na verdade, eu lembro muito bem quando eu fui fazer a aula de investimentos contigo, que eu falei assim, para você saber se você quer realmente ser uma investidora, a primeira coisa é você entender do mundo dos investimentos. Por quê? Sim. Porque para cada objetivo, um investimento diferente. E daí, quando eu apresentei o fundos imobiliários para ela, é verdade que dá para fazer isso. E até eu quero fazer um adendo das pessoas que... Em muitos momentos, as pessoas têm achismos mesmo que vêm da sua família, vêm da região. Aqui é muito forte a questão não. A única forma de investir é tendo uma casa, um apartamento e alugando. É só assim, não. Também é uma forma. Ao contrário do que vocês pensam, a gente também tem clientes que investem desta forma. Mas não é a única forma. E, inclusive, nem sempre a mais eficiente, dependendo do capital que você tem. Só que não adianta, por exemplo, sair vendendo carro, casa, tudo pronto. Agora eu tô com o dinheiro aqui. E agora o que eu faço? Transforma. Não. A Thelma fez exatamente o correto, que é aprende sobre isso e depois enloca. Não, aprende sobre isso e depois faz, aprende né? sobre isso, define os seus objetivos, Isso. porque também é aquela coisa, se para cada investimento um objetivo, às vezes, se você não tem objetivo, a gente também não sabe o que fazer com o seu dinheiro. Não sabe nem te instruir. Então, isso é uma das coisas muito importantes, você entender quem você é e o que você quer, pra gente poder dar a instrução correta para você realizar. E aí até tu falou que demorou, né? Eu acho, como eu falei de novo, eu acho que foi rápido. Porque assim, imagina, Pra tudo foram isso? 40 anos vivendo daquela forma Isso. e de um jeito. Isso. Aí você se descobre. Aí tu tem que se descobrir a Thelma, né? Sei lá, tô falando aqui com a Ana, com a Joana, com a Maria. Tem que se Isso. descobrir a pessoa fora do relacionamento. Aí você tem que muitas vezes dar conta de um outro ser humano, que é o teu filho, filhos, sei lá. E aí, em tudo isso, em todo esse tempo, você tem que entender de financeiro, você tem que entender de autoconhecimento, você tem que entender de exercício físico, saúde mental. Tudo Pelo amor, isso é. é muita coisa. É muita coisa. Para em 6 anos, apenas, tá vendo como agora já muda a perspectiva, né? Tu estar no nível que tu tá hoje é... Tá de parabéns. lindo. Sim, sim. Ainda tem, né? Eu vejo que tem, claro, muito processo e em breve, né? Vou ser aluna do curso de investimentos, né? Em breve serei aluna. Eu quero te perguntar uma coisa. Claro, tu não pode dar todos os spoilers do que tá por vir, que eu já ouvi ali nos bastidores, que tem alguma coisa rolando, porque ela não faz só a consultoria conosco, ela tem outras pessoas, mentores e afins. Tu pode dar uma palhinha do que tu tá vendo, estudando, o que tá por vir na vida da Thelma nesse momento? Sim, com certeza. Nesse processo todo, eu fui entendendo, então, que os movimentos só dependem de mim e aquela sensação de querer expandir, de querer colocar mais a minha habilidade, né, para o mundo, né? Eu precisava definir, então, o que, né? O que fazer e é outra quebra de paradigma, porque tu é funcionária pública, tu escuta o quê da tua família a vida inteira? É estabilidade, cuidado, né? Não vai colocar fora. E realmente, não vai colocar fora. Falta 11 anos para minha aposentadoria, então eu posso me organizar. Né? Mas talvez eu tenha outras possibilidades de fazer. Hoje, né, eu, enquanto funcionária pública, eu posso ter um MEI, por exemplo, de instrutoria. Né? Sem prestar serviço para a prefeitura, lógico, né? Não pode, mas legalmente eu posso trabalhar como instrutora de turismo na CDL, em hotéis, né? Em outros setores de turismo que não seja a prefeitura, lógico. Então, por que não? Né? Uma época atrás não via possibilidades, hoje vê 1.500 possibilidades, né? Então essa renda extra que antes era muito difícil, trabalhar em loja, ficar de pé 10, 12 horas, colocar gente morando comigo até um certo tempo foi bom, foi até o meu filho se tornar adolescente e falar, mãe, não quero mais ninguém dentro de casa, né? Por mais que foi um momento importante, era para professoras, eu lembro na época da Uniaselv, que ficavam, né, na minha Sim. casa durante a semana. Eu lembro que era um terço e um quinto. Uma prof ficava terça
quarta, a outra ficava quinta e sexta, segunda e terça, mais ou menos assim. Então, tipo, foi por um tempo foi bom, pelo aquilo que eu dava conta na época. E hoje eu já vejo, gente, eu tenho mais de 25 anos de experiência com turismo. Eu não posso falar sobre isso, ensinar isso, se uma das maiores habilidades minha é a comunicação. Claro que eu posso, né? Claro que eu posso. Então, assim, hoje eu tenho credibilidade, eu sou uma profissional, né, que tenho respeito, tenho credibilidade, tenho conhecimento, por que não? Então, o que está vindo por aí são produtos, né, nesse sentido, né, para trabalhar, então, essa possibilidade, né? E quem sabe aí uma futura redução de carga horária, quem sabe do órgão público, né, para ir trabalhando essa transição de uma forma tranquila, sem ser, porque num primeiro momento, aquele meu jeito impulsivo, que é o meu padrão, já queria sair. E Eu viver lembro do quê? Então, assim, tudo é, como eu me conheço, fui pelo impulso. Opa, retoma, olha para isso, volta aqui, bota o pé no chão, vai lá olhar pro plano. Então, né? Calma. O que você vai fazer? Vou viver da minha arte. Vou viver de arte. Isso. Não, e eu até queria Ai, gente. puxar essa questão do servidor público, que realmente a gente atende bastante servidores públicos. E não, gente, vocês têm o pessoal tem preconceito com servidor público. É que servidor público não presta, gente. Os que não prestam, eles estão muito acima de nós. Os servidores públicos aqui, em geral, das nossas cidades locais, das cidades aqui próximas e afins, são pessoas que trabalham bastante e muitas vezes você que tem aumento de sindicato, disso, daquilo, aquele outro, o servidor público por muito tempo, inclusive aqui na cidade de Indaial, não teve muitos aumentos que o setor privado estava acostumado. Então, assim, existe muito essa crença de o servidor público ele ganha aquilo e tem uma estabilidade. Muitos não olham para o financeiro por conta disso. Né? A gente atende alguns, mas eu tenho certeza que muitas pessoas da área pública, não, eu já ganho sempre esse valor, eu já sei o que eu vou fazer, aí se enchem de consignado, né? Porque o consignado bate na porta de vocês, acho que todos os dias alguém vem lá oferecer, né? E achando que são taxas boas e afins, e acabam o índice enrolando. Então, assim, se você é servidor público, servidora pública, educação financeira também é para você. E tem uma frasezinha linda, né, do Flávio Augusto, que a gente vai pintar na parede, que a gente nem sabe se pode, né? O Natan tá ouvindo, deixa ele. Que estabilidade não existe. Então, assim, você pode até ter um emprego mesmo a vida toda, mas quem disse que você vai ser a mesma a vida toda e vai querer aquilo pela vida toda? Sim. Então, a estabilidade não existe. Tem que se preparar. E hoje, assim, eu vejo que tá tudo bem para o funcionário público que, né, que está contente com o seu valor atual, que ele organizou a vida dele para isso, ele fez reserva de oportunidade com o que ele ganha hoje. Tá tudo bem, né? Eu acho que a educação financeira é para aqueles que, tanto já organizados que querem ampliar ainda mais a sua cartela, né, para quem já é bem resolvido profissionalmente, enfim, mas também é para aqueles como eu, que sentiu que podia mais. E para mim, hoje, ao invés de eu ficar reclamando do sistema, né, do valor que não sobe, que o sindicato pede ou não pede, por mais que, sim, eu estou lá batalhando pela base, pelos direitos, normal, mas eu fui sentindo que eu posso de outra forma. Então, isso cabe a mim, né? E assim, eu vejo que tem muita gente que julga, e isso é sobre eles. Hoje eu não me preocupo mais. Né? Hoje eu não me preocupo mais, é sobre eles. Hoje eu não posso mais mentir para mim. Né? Linda, maravilhosa. Quem não pode mais, né? Se mentir, se trair, sou eu mesma, comigo mesma, né? Então, assim, a minha vontade de crescimento, a minha expansão, só a responsabilidade é minha. Não é da prefeitura, né? É sobre o que eu posso controlar, é sobre o que eu posso fazer por mim. É sobre o que eu... Então, assim, é um processo, né? É lento, gente. É lento, mas eu tô ouvindo a minha intuição, né? Como eu não tenho tanta habilidade, então, para botar a razão, eu contrato as profissionais, né? Como elas falaram, também eu não posso ficar dependente delas. Hoje, né? Hoje eu ainda preciso, sim, muito, mas o meu próximo passo, então, vai ser
fazer o curso para investimento, Não, e tem pra outra entender. coisa também, e né? tudo no seu momento, né? E tem outra coisa, cada momento que você nos procurou foi para uma coisa diferente. Não Sim. foi sempre pela mesma coisa, Sim. né? Tipo, procurei aqui porque eu queria isso. Daqui 2 anos, putz, olha aqui, ó, não fiz nada do financeiro. Vou começar do zero de novo. Não é a mesma coisa. Você sempre buscou por motivos diferentes e foi um processo lindo, continua sendo. E a gente já tá super curioso esperando essas coisas que vão aparecer E fora por o aí. orgulho que a gente sente, porque várias vezes a gente fala que o dinheiro de vocês não é o dinheiro de vocês, é nosso, porque a gente vê isso aqui acontecer. Sim. É como se fosse um filhinho que cresceu assim, sabe? Cada pessoa que prospera, cada pessoa que alcança seu sucesso e seu sonho, porque a gente fala, o seu sucesso é seu, a gente sonha com você, porque é aquela coisa, o seu sonho é seu, mas a gente quer ver você realizar. Então eu acho que esse intuito que a gente tem de transformar vidas é cada uma muito importante pra gente. Sim, isso gente, aí. é incrível. As próprias amizades, né, em volta começaram a perceber as minhas mudanças. E foi contagiando. Gente, olha, é prima, é amiga, é irmã. Irmã. Tudo eu botei na consultoria financeira. É um monte de gente assim que foi sentindo a minha empolgação, os meus processos, as minhas mudanças, né? E foram buscando também, né, elas para esse movimento na vida delas Um beijo também. pra Thaís, né? Um beijo pra Marcele. Elke, pra Marcele, Meu Deus, a Elke pro- tem que marcar um horário com ela. pro Rodrigo, pro Mudinho e pra Mara, O né? Rodrigo e a Mara. Rodrigo tem que botar aqui, ó. Vamos trazer Rodrigo. todo mundo pra roda de conversa, porque é E, sobre gente, isso. pra quem quer continuar, não acabou ainda, calma. Só, né, a gente faz aquela pausinha pra quem quer continuar seguindo aí a história da Thelma, entender onde é. Porque assim, ela vai anunciar em algum momento as coisas que ela está fazendo. Exato. Então pode seguir no arroba T Fusinato. T de Thelma, Fusinato, meu sobrenome com S. @T Fusinato. Não com essa mão. E além disso, a gente não pode deixar de ressaltar aqui as pessoas que fazem esse podcast acontecer, que trazem histórias maravilhosas, como a da Thelma, para vocês, que é a Inova Contabilidade ali de Timbó, nossa contabilidade de super confiança, que atende, inclusive, vários dos nossos clientes. Eu sempre falo, gente, não tem uma reclamação, também uma contabilidade, uma mulher forte, que também faz consultoria, que segue com a gente aí por muitos anos. Que já veio também no nosso podcast aqui pra Que dar já aula. veio, mas tem que vir de novo para outros assuntos que já rolou também naquele podcast. Cada podcast é 2, 3, né? E também a Cordilheira Mídias, que faz com que o nosso conteúdo chegue para muita gente, que vocês nos conheçam. Nosso número de seguidores aí do YouTube deu um salto bem legal, justamente pelas histórias que a gente traz, e porque a Cordilheira está ali, ó, olhando isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, e também patrocinando esse podcast, fazendo ele chegar mais longe. E agora não podemos deixar também de falar do nosso novo estúdio. A Vartung continua sendo nossa parceira também para eventos, mas nosso novo estúdio que estamos gravando aqui, que vocês viram coisas... Esse novo cenário, tudo cenários diferente. lindos, maravilhosos. Era que pra ter saído aqui do Welcome to the Jungle, mas não deu certo. Ela ia... Gente, sério, ela ia sair do meio de uma planta. Não deixaram. Não hoje. Talvez no próximo. Que é a Monkeys Studio, é Estúdio Monkey Studio. Depois vai tudo ficar aí na descrição e na tela para vocês seguirem os arrobas maravilhosos. Então, o que a gente quer dizer para vocês é que se para você educação financeira é importante, agradecer a toda essa galera que está aqui nos bastidores apoiando a gente, aos clientes que também estão aqui o tempo todo mostrando essas histórias para mostrar para mais pessoas que sim, podem ser inspiração, que eles têm capacidade de transformação, que não têm idade para começar. Eu acho que tudo isso faz com que a gente leve cada vez mais longe essa coisa de a próxima geração talvez não tenha que passar pelo que a gente passou. E sempre no final, a gente pede, dona Thelma, porque tem muita gente aqui que vai te assistir e que vai se inspirar nas suas palavras. Alguma coisa do que tu falou vai tocar essa pessoa daqui uns 10 anos, ela vai te encontrar e dizer, Thelma, naquele dia que tu falou aquilo, e aí tu vai se emocionar, vai ser lindo. Que a gente pede pro nosso convidado olhar ali para a câmera e deixar uma mensagem. Pode ser uma mensagem a ver com o financeiro ou não a ver, ou do teu coração que estiver sentindo que tu precisa falar para alguém. Olha para a câmera e fale agora. Sem pressão. Obrigada, Sem pressão. meninas. Zero. Que bom. Quero agradecer, né, essas maravilhosas. Eu assim, né, sou meio suspeita, mas eu adoro os processos, né, de transformação do ser humano. Gente, eu acho que quem passa por processos dolorosos e buscam uma ressignificação na vida são as melhores pessoas, tá? Quem está vivendo dor, quem está vivendo
olha para isso com tanto agradecimento, gente, com tanto agradecimento, porque eu só consegui isso graças a uma dor muito grande. Então você escolhe se você quer ficar no sofrimento a vida inteira ou se você quiser pegar a sua dor e se transformar. Eu me transformei numa outra mulher, num outro ser humano, graças à minha dor. Então, eu acolho o meu processo, eu agradeço tudo que eu passei, e agora eu e a minha intuição estamos ali, ó, né? E assim, eu tenho certeza que o universo me colocou nas melhores mãos, né? Ela disse que ela queria chorar. Duas. Eu tenho certeza que o universo me conectou chorando. Câmera, nas melhores foca nela. mãos. Não é só simplesmente sobre o dinheiro. Eu sei que o universo botou a gente junto por algo maior. Talvez quando eu chegar no nível delas, né, assim, a gente vai até talvez criar algo junto, vai saber, né? Já estamos criando muita história, muita coisa. Mas, gente, no meu processo, elas são, né, uma pedra ali preciosíssima, assim, um marco para mim. Então, assim, que agradeçam. As minhas amigas que vêm com dores profundas, eu falo, amiga, tu já olhou para tua dor mesmo como uma oportunidade de ressignificar? Se tu ainda não olhou, tu tá perdendo tempo. Vai olhar para tua dor e ressignifica. Gente, muito obrigada, meninas, pela oportunidade. Foca na chorona, porque como eu tenho mais dificuldade de chorar... Eu falei, não segura a emoção, pode chorar. Falei para elas, né? Só faltou o lencinho. Mas é que é tanta coisa linda acontecendo hoje, amanhã e essa semana. Uma sensação maravilhosa de me acolher, é um momento de celebrar, né? Já chorei muito né? De emoção. De emoção, de tristeza, de emoção e hoje é momento de alegria, de celebrar. Talvez daqui a pouco eu comece a chorar, não sei. Já que é momento de alegria, chegou a hora do presente. Porque só... vírus, vem aqui um dia. Porque só quem participa do podcast Felipe, tem essa honra. Tem um amigo meu que ele quer, porque quer essa xícara. E não dá, gente. Pra ganhar essa xícara, tem que vir aqui no podcast. Justo. Exato. Justo. Aqui. Tem que vir aqui contar a história. Vou passar pra Lorelai o presente que vem este é seu. Um docinho agora, pra alegrar a vida. Você pode tomar café na sua varanda maravilhosa. Na sua vista. Vou fazer uma foto, então vou marcar vocês. Isso, né? Maravilhoso. Obrigada, gente, obrigada, aquela sacada, vou te contar, tá? Eu sei, eu fui maravilhoso. Um dia. Mas era de noite. É que eu peguei aquele pôr do sol. De dia ainda não foi. Tem nascer e tem pôr do sol, gente. No mesmo tem sacada, nascer e coisa tem pôr do linda. sol. Ai, pro Rio. Da sacada é coisa o nascer, da lateral é o pôr. É lindo demais. É lindo demais. Meu vizinho é o Rio Itajaiaçu. Muita inspiração. Então, gente, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Deixe sempre aquele comentário, fale aqui se te impactou de alguma forma. Mande pras pessoas também, porque assim, ó... A gente falou que a gente pegou processos pesados ultimamente. A gente tem certeza que quanto mais a gente vai crescendo, mais isso vai vindo até nós com o intuito de ajudar, né? E eu já pensei em várias pessoas aqui, claro que tiro lições para mim também, né? Sempre. Mas várias pessoas aqui que ouvindo isso, com certeza vai fazer elas fazerem movimentos muito legais. Então, assim, muito obrigada, Thelma, por ter vindo. Obrigada aos patrocinadores. Obrigada, pessoal do estúdio. Meus amores, amei. Pra você, aí, não perca o próximo, porque vai ser outro cenário, outra coisa diferente. Agora eu tô achando maravilhoso esse negócio de vamos brincar de cenário. E curte, comenta, compartilha, inscreva-se e leve educação financeira pra todo mundo, porque estamos aqui pra isso. Valeu, tchau, Beijo. tchau. Beijo. Tchau.